Olá, pessoal! Vamos a mais um Fique por Dentro. Na nossa oportunidade de hoje, nós vamos falar um pouquinho da Lei 13.301 de 2016. A Lei 13.301 de 2016 nada mais é do que a conversão da medida provisória 712 de 2016. Então, inicialmente foi editada a medida provisória 712 de 2016 e depois foi convertida na Lei 13.301 de 2016. A lei foi publicada no dia 27 de junho de 2016. Mas do que trata essa lei e o que tem de importante nessa história? O objetivo da lei é combater o mosquito da dengue, chikungunya e zika. Na verdade, nós estamos falando do exercício do poder de polícia e falamos especificamente da polícia sanitária. Mas a polícia sanitária no exercício ou no combate do mosquito, então, da dengue, da chikungunya e da zika vírus. Qual é a situação e o que nós temos que lembrar no que diz respeito a essa lei? A lei ela estabelece 4 medidas importantes. Para falar a verdade, quando eu comecei a ler, até achei que era piada. Achei um pouco estranho no começo, porque a lei estabelece, a primeira medida é o dia da limpeza. Será que nós precisamos no Brasil de uma lei que estabeleça o dia da limpeza? Isso me parece um pouco absurdo, mas está na lei. E a primeira medida estabelecida, então, é o dia da limpeza. E diz, então, a regra que de agora em diante, o sábado é o dia da limpeza dos imóveis. Então, todo sábado vai ser instituído como o dia da limpeza dos imóveis. E os agentes públicos da vigilância sanitária, os agentes públicos de combate ao mosquito, então, eles vão visitar os imóveis nesse momento, nesse dia específico, que é o dia da limpeza, para começar, então, a combater o mosquito e os focos do mosquito. Mas, além disso, a lei também estabeleceu a campanha educativa. E, mais uma vez, eu pergunto, será que era preciso uma lei para instituir uma campanha educativa? Isso é obrigação do Estado e essa campanha já deveria estar sendo realizada há muitos anos. Sinceramente, também não precisava de lei. Mas está lá na lei, além do sábado da limpeza, a campanha educativa. Campanha educativa de conscientização da sociedade, de conscientização dos moradores. Afinal de contas, qualquer água parada é motivo suficiente para ter foco do mosquito. Portanto, é preciso combater e manter a sua casa sempre limpa. Então, campanha educativa também está na Lei 300 ou 13.301. Agora, tem 2 medidas que são interessantes. Uma delas é a visita. Então, a lei também estabelece a visita aos imóveis públicos e privados, o que no Brasil também já era realizado. Não vejo novidade nenhuma no que diz respeito a esse ponto. Então, a possibilidade de realizar visita nos imóveis públicos e privados para o objetivo de identificar e combater os focos do mosquito também ficam instituídos na lei. Então, a lei também estabelece medida de visita, então, nos imóveis públicos e privados. Agora, o que tem de novo e de polêmico efetivamente na lei? Além do sábado da limpeza, além da campanha educativa, além da possibilidade de visita nos imóveis públicos e privados, a lei estabelece o ingresso forçado em patrimônio público ou privado quando necessário combater o foco do mosquito ou identificar e combater o foco do mosquito, tá certo? Veja o que tem nesse ponto. Quando nós pensamos em ingresso forçado, vem logo na sua cabeça, Fernanda, artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, garante a casa como asilo inviolável. Ninguém pode adentrar, salvo naquelas situações específicas do texto constitucional. Então, há flagrante, há desastre, é para socorrer. Então, são situações específicas ou durante o dia com autorização judicial. E o artigo 5º, inciso 11, traz, então, quais são essas situações. Além disso, nós temos que lembrar, é crime a invadir domicílio. A invasão de domicílio é crime previsto no artigo 150 do Código Penal. E vejam que nós temos que refletir, portanto. A Lei 13.301 diz que pode entrar, sim, de forma forçada. É permitido o ingresso forçado. Diz a Constituição, no artigo 5º, inciso 11, que é asilo inviolável. E só pode adentrar naquelas hipóteses previstas no texto constitucional.
Diz o artigo 150 do Código Penal que é crime invasão de domicílio, portanto não pode. E aí eu lhe pergunto, o que nós temos que fazer agora? Devemos exercer o poder de polícia e ingressar no imóvel ou não iremos fazê-lo? Então essa é a primeira discussão. A primeira discussão passa pela inconstitucionalidade, eu digo pela discussão de inconstitucionalidade no que diz respeito a esse dispositivo. Alguns doutrinadores entendem que a medida ou que a norma ela é inconstitucional, porque não está nas hipóteses permitidas pelo artigo 5º, não está nas hipóteses elencadas no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Então não poderia a Lei 13.301 instituir o ingresso forçado. Mas, de outro lado, grande parte da doutrina vem defendendo. Isto é medida obedecendo o princípio da proporcionalidade. É uma situação de emergência, é uma situação de calamidade pública. Portanto, não dá para ignorar. Nós devemos ponderar os interesses. E no princípio da ponderação dos interesses, nós não podemos ignorar. Essa medida serve para defender os moradores e toda a coletividade. Portanto, é uma medida necessária. Portanto, grande parte da doutrina diz, olha, é uma emergência, é uma situação de calamidade pública, é uma situação de saúde pública importante para toda a nação. Portanto, não pode ser ignorado, o ingresso é necessário. Para terem uma ideia, do início do ano para cá, iniciaram as visitas da campanha de combate ao Zika vírus. E dessas visitas, cerca de 2,7 bilhões de imóveis foram encontrados fechados. Fechados, não pode entrar, não pode visitar. Conclusão, será que a campanha resolve se você não pode entrar num número tão grande de imóveis? Então, por isso a determinação. Agora, vejam, esse ingresso não é de qualquer jeito. A Lei 13.301, ela também estabelece quando é possível fazer o ingresso forçado. E diz a primeira hipótese é quando há recusa do proprietário. O dono da casa está em casa e diz, você não vai entrar. Não quero que você entre. Essa recusa, ela pode levar ao ingresso forçado. Então, a recusa do proprietário pode levar ao ingresso forçado. A segunda situação importante diz respeito àquele caso em que o imóvel está abandonado. Fernanda, não mora ninguém. A aparência diz. Características físicas demonstram abandono. E mais do que isso, os moradores também dizem, o imóvel está abandonado. Então, em razão de características físicas e a oitiva dos moradores, é possível identificar como imóvel abandonado e é possível ingresso forçado também. Então, é possível também fazer ingresso forçado quando for situação de abandono. E além ainda disso, também é possível ingresso forçado quando tiver ausência do morador. Que situação é essa? Fernanda, a pessoa trabalha o dia inteiro, chega a visita do mosquito e agora não tem ninguém em casa. É possível ingressar de forma forçada? Não é bem assim. A lei diz assim, olha, para ter ingresso forçado em caso de ausência, é preciso que durante o intervalo de 10 dias de intervalo, o agente faça 2 visitas previamente comunicadas e não encontre ninguém. Então, ele foi uma vez, comunicou que ia, não achou ninguém. Volta de novo, comunicou previamente que ia e não achou ninguém. Então, se durante 10 dias ele faz a visita previamente comunicada e não encontra ninguém, ele deve em cada uma delas deixar um comunicado. Ele teve lá na primeira, deixa o comunicado. Teve na segunda, deixa o comunicado. Na terceira, ele pode fazer o ingresso forçado. Então, é a ausência do morador, mas tem requisitos. Durante 10 dias, o agente deve realizar 2 visitas previamente comunicadas, deixando em cada uma delas a comunicação da visita. Se não, mesmo assim, você não tiver o morador para receber, nesse caso vai ter ingresso forçado também. Agora, em qualquer dessas situações de ingresso forçado, é muito importante que o agente não coloque o imóvel em risco. Ah, Fernanda, ele não pode fazer ingresso forçado, arrebenta a porta, vai embora e deixa a porta aberta. Isso não pode acontecer. Ele não pode comprometer a segurança daquele patrimônio. E mais do que isso, ele deve lavrar um relatório circunstanciado. Esse relatório, ele deve dizer, primeiro, por que ele fez o ingresso forçado. Segundo, ele deve dizer quais as medidas sanitárias foram tomadas no imóvel. Olha, eu entrei porque tinha um foco, foi feito isso, isso e isso para combater o foco. Então, quais foram as medidas sanitárias tomadas?
Além disso, ele precisa dizer quais as recomendações. Olha, morador, de agora em diante você não pode isso, 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 deixando tudo anotado. E nesse ponto, atenção, hein? Se não cumprir, tem multa para o morador nessa hipótese. E a gente fecha a lista lembrando que ele também deve estabelecer, além das medidas que foram cumpridas, quais são as situações, então, que ele deverá restabelecer para cumprir a segurança do imóvel. Então, eu tranquei a porta, fechei, passei cadeado. Quais as providências que foram tomadas para restabelecer a segurança do imóvel, para que esse imóvel não fique comprometido. Nessa linha, fica excluída, então, a configuração do crime. E diz a doutrina, ou parte da doutrina, que nesse caso é estrito cumprimento de dever legal, porque a Lei 13.301 diz que ele tem que ingressar de forma forçada nessas condições. Então, não teria crime. Mas parte da doutrina defende que nós estamos aplicando a teoria da culpabilidade, então, ou da imputabilidade objetiva, desculpe, teoria da imputabilidade objetiva, porque nesse caso, o agente não criou um risco proibido. E se o agente não criou um risco proibido, ele também não responderia por crime. Então, seja adotando a teoria da imputabilidade objetiva ou adotando o estrito cumprimento de um dever legal, ele não responderia criminalmente fazendo ingresso forçado, tá certo? Então, essas orientações, cuidado, dê uma olhadinha, essa lei pode cair, é exercício do poder de polícia e interessa para o direito administrativo. Era o que tinha para hoje. Até a próxima oportunidade. Até mais!